Hoje a gente vai falar sobre um problema que tem se tornado muito constante em muitas marmorarias, que é o quê? É o empenamento de serras, principalmente quando estão cortando esses materiais mais duros, materiais sintetizados, Decton, ultracompacto, quartzito. O que pode estar ocasionando isso e quais as soluções para que isso não ocorra mais? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Nos últimos meses tem sido muito comum a reclamação por parte de vários clientes que quando estão utilizando as serras para cortar Decton, ultracompacto, lâminas no geral, quartzito, essas serras acabam empenando e perdendo o fio do corte. Tá? O que normalmente ocasiona isso? Normalmente as serras utilizadas para cortar esses materiais importados, elas são serras que, na sua grande maioria, elas são serras um pouco mais finas, tá? Essa daqui é uma serra de Decton, que você pode cortar uma infinidade de materiais, e todos esses materiais a que ela se destina são materiais muito duros. Então, o que acontece? Por essas almas dessas serras que cortam esses tipos de materiais serem almas mais finas, até para que você possa ter um corte melhor, mais bem acabado nesse tipo de material, isso requer que você utilize uma velocidade de avanço menor. Empresas como, por exemplo, a Cosentino, no seu próprio site, elas têm colocado informações técnicas muito relevantes sobre todas as informações necessárias para corte desses materiais, desde velocidade de avanço, velocidade de entrada, velocidade de saída e também em relação a volume de água, que nesse tipo de material você tem que usar muita água, tá? Por causa do superaquecimento que se dá nesse tipo de material. Então, para você evitar que a sua serra empene, principalmente no corte da meia esquadria, porque quando cortamos meia esquadria, a gente tem que entender que o corte da meia esquadria, você não está cortando a espessura da chapa, você está pelo menos 50% a mais. Por exemplo, uma peça de 2 centímetros, quando ela é cortada em 45 graus, a gente já está dizendo que ela está cortando quase 3 centímetros. Então, quase 50% a mais, ou 50% a mais. Então, como é que a gente resolve esse problema para que não ocorra esse problema da serra empenar? É muito simples. A velocidade de avanço e o volume de água tem que ser muito maior, tá? Principalmente para o corte desses materiais. Então, o recomendado é de 0,3 a 0,4 metros por minuto da velocidade de avanço para cortar esses materiais. Porque se você coloca uma velocidade muito maior, a serra tende a esquentar ainda mais se não tiver na rotação necessária, que gira em torno de 2.000 até no máximo 2.400 RPMs. Então, se você tiver com uma rotação alta, se você tiver com uma velocidade de avanço muito alta, a tendência é que esse diamante ele comece a cegar e não cortar como deveria estar cortando, pelo fato da velocidade estar mais alta, tanto no RPM como na velocidade de avanço. O volume de água, nesse caso, também se faz necessário utilizar um volume de água muito maior. Então, quando você começa a forçar um corte, que a serra está começando a perder o corte, ela tende a empenar. Então, para que isso não ocorra, o ideal é que você diminua a velocidade de avanço de corte, aumente o volume de água para esses tipos de materiais e fique atento à rotação necessária que esses materiais eles estabelecem. No geral, como eu falei, de 2.000 até no máximo 2.400 RPM. Com isso, você vai evitar que a serra empene e você vai conseguir ter uma qualidade de corte muito melhor. Beleza? Se gostaram, curta, comente, compartilhe. Se você tem alguma dúvida e quer mandar para que a gente possa fazer um vídeo aqui para o canal, também a gente agradece e vai ser muito útil para outros marmoristas também, tá bom? Obrigado mais uma vez.